Capítulo 3 O Sublime Visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Fixei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: "Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e, para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícices de suas gloriosas experiências." Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom: "Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito, à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras, e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo." Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentimos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação: "Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore, a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo." Dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: "Formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental." Após ligeira pausa, concluía: "Este o quadro que oferecemos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais." 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e, ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti, a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores, e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro,
com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei. Oh, maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia, em silêncio, da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor, célere, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer, e concentramo-nos de novo, para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental, e com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobrira-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os 2 auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou, de súbito, meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para dessedentar-lhe as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado e novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantivemos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita,
permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa, consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem, antes que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário, e dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se, inexplicavelmente, em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que reduzido sol surgiria à nossa vista sob a nesga de céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, sê conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito Eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa alocução, irradiavam-se de sua destra muito alva pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós,
invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve, feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços por meio de maldade sem conta. Inegavelmente, não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu, perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional e abriu-a à nossa vista. Lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto, nem mais educativo. Decorridos alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava a extensão de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou: tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa, interessando a órbita de nossos deveres com os desequilibrados mentais da crosta terrestre, vim assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convoca-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse.
Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior, e tivemos ante os olhos outro pergaminho, com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, lixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou reverente: compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez-se de novo extrema quietude na câmara. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados, quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do santuário da bênção. Notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépios como se fora mero aprendiz. Que fazer para observar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou-o num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou o novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida, falou jovial: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou, humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades,
Compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham a postos retiraram as mãos do gabinete, e depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive. Com a permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou: pertence Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perdeu todo contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Apreciável o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépios, todavia, não mais encarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus! Exclamei. Como é grandioso semelhante estado de elevação! Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar? Interroguei admirado. Seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? O diretor da casa sorriu compassivo, em face de minha ingenuidade, e considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar.
Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na, no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe na criação divina, uma nesga do universo? As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no santuário da bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento.